Enquanto a especulação corre solta a respeito da entrada ou não do Eloy Casagrande, o ex-batera do Sepultura, no Slipknot, neste vídeo eu vou explicar por que é possível perder o preconceito contra a banda. Porque eu vi muita gente dizendo que o Eloy Casagrande vai estar fazendo uma burrada, que ele merece coisa muito melhor do que entrar nessa banda que é uma porcaria. Eu achei isso um absurdo total. Então eu resolvi fazer esse vídeo para que você entenda e perca o preconceito contra o Slipknot. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, para você que está sabendo a respeito do Summer Breeze Brasil 2024, saiba que eu já fiz um vídeo lá no meu canal no YouTube com os shows que eu recomendo para o primeiro dia do festival, que vai acontecer dia 26 agora de abril, cara. Inclusive, eu comento a respeito do show que o Gene Simmons vai fazer nesse dia. E você que quer ir ao festival, você não pode vacilar. Clique aqui no link da bio e garanta o seu ingresso antes que todos eles se esgotem, cara. Depois, não vai ficar chorando, né, dizendo que perdeu a oportunidade de ir no festival, aquele papo todo, aquele blá blá blá. Então garanta o seu ingresso e assista a esse vídeo que eu fiz e aos outros vídeos com as minhas recomendações dos outros dias do evento. Você vai ficar positivamente surpreso ou você vai ficar puto da vida, caso você seja um desses metaleiros botocudos que vai ficar falando, o cara não recomendou o show da minha banda. Bom, aí é com você, meu amigo. Não perca essa oportunidade. Pois é, meu amigo e minha amiga, eu vi muita gente, assim, nem aconteceu ainda, né, a entrada do Eloy Casagrande no Slipknot, e já tem um monte de gente metendo pau, dizendo que o cara merece coisa melhor, que se era para sair do Sepultura e ir pro Slipknot era melhor continuar lá, um monte dessas bobagens de fã botocudo, né, de metaleiro, bebedor de cerveja quente em copo de plástico na porta dos shows. Então, o meu intuito aqui, nesse vídeo, é mostrar para você, cara, que vale a pena. Se você não conhece a fundo o som do Slipknot, cara, que vale a pena você perder esse preconceito. Primeiro de tudo, quem dá os primeiros passos para entrar no universo sônico do Slipknot, cara, precisa estar preparado para ser imediatamente catapultado, vamos dizer assim, para um mundo caótico e distorcido, no qual as levadas de bateria, as percussões, é tudo ritmicamente muito insano e pesado, com aqueles vocais gritados, guturais, as guitarras todas, e tudo isso se entrelaça, cara, numa espécie de sinfonia de desespero e violência sonora, vamos dizer assim. E, evidentemente, que isso é acompanhado pelo tema das letras, cara. Porque há muitos anos eu venho mantendo a audição da discografia completa do Slipknot em dia, tá? Conheço bem os discos, adoro os DVDs e eu quero passar um pouco dessa impressão, dessa minha opinião, para vocês pensarem a respeito disso. Agora, para quem é fã, ouvir os discos e os DVDs, cara, é o equivalente a embarcar numa espécie de uma jornada épica, através das profundezas da psique humana, né? Repleta de momentos de muita intensidade visceral e de agressão sonora. E isso é muito bom. Eu já falei isso num outro vídeo, aqui mesmo no canal, cara, a respeito de como o Slipknot surgiu em 1995, meio naquela onda do nu metal, né? Mas com um som que sempre foi um amálgama do peso do Sepultura, da agressividade ultraveloz do Fear Factory, cara, e de um senso melódico, cara, que era muito familiar para quem curtia o Korn e o Deftones, por exemplo.
Eu também falei no outro vídeo a respeito dos shows que são sempre espetaculares e caóticos, né? E os shows são amparados num conceito estético que é sensacional. E falei também de como eles construíram uma forte conexão com a molecada, que é um mercado sempre que um mercado, é um sinônimo de sucesso e muita grana rolando, cara. E eu contei também um monte de outros podres também. Assiste lá esse vídeo que eu fiz aqui no canal, que você vai se inteirar bem. Eu tenho algumas recomendações para quem não conhece muito bem o som do Slipknot e quer realmente mergulhar nessa discografia. A primeira dica que eu dou para você, meu amigo e amiga, é você deixar para ouvir o álbum Mate, Feed, Kill, Repeat, de 1996, por último, tá? Embora esse seja o primeiro álbum do Slipknot, cara, ele sempre foi tratado pelos integrantes da banda como uma demo que foi lançada em CD. Tanto que, inclusive, foram fabricadas apenas 1000 cópias e que hoje vale uma pequena fortuna. Exatamente por conta da tiragem muito pequena dos padrões americanos e por ser o único registro da banda com o vocalista Anders Colsefni e os dois guitarristas originais, cara, que era o Josh Brainard e o Donnie Steele, né? Que inclusive Donnie Steele, que anos depois voltou para a banda como baixista na turnê de 2011, substituindo o falecido baixista Paul Gray, que era o número 2. Inclusive o substituto, ele chegou a gravar algumas faixas do álbum de 2014, que é aquele o Grey Chapter. Já vou contar isso. E esse disco, como eu falei, cara, que é meio que uma demo, ele tem já muitos dos elementos sônicos, cara, do que a banda viria a mostrar na frente, só que com um andamento um pouco mais lento, né, um pouco menos insano. Deixa pra ouvir isso depois, cara, e se você conseguir encontrar aí na internet, só que deixa pra ouvir depois que você estiver familiarizado com a discografia da banda, que na verdade começa pra valer no auto-intitulado álbum de 1989, esse aqui, ó, tá? Esse sim é um disco que é uma cacetada, que fez com que as pessoas na época, cara, ficassem estarrecidas de ouvir aquilo pela primeira vez, cara. Por quê? Pra garotada americana da época, ou mesmo pra quem aqui no Brasil sacou o conteúdo das letras desse disco, cara, cada faixa funcionou como se fosse um capítulo, cara, de uma espécie de um manifesto sonoro de uma juventude totalmente desajustada em relação aos padrões dos bons costumes da época. Inclusive, uma molecada que estava mergulhada num oceano de alienação, de raiva e de desilusão, cara. Esse disco foi e ainda é um álbum, cara, que estabelece um padrão de brutalidade sonora que acabou se tornando a assinatura da banda nos anos seguintes. Foi realmente impactante ouvir um disco tão agressivo e tão refinado ao mesmo tempo, né? Inclusive que deu ao metal, cara, da época um ar de modernidade, que passava muito longe daquele tradicionalismo das bandas desse estilo da época, cara. E esse disco estava um pouco mais próximo daquilo que o Pantera e o Sepultura vinham fazendo. Só que em níveis de intensidade e brutalidade absolutamente estratosféricos. E já que eu tô falando em intensidade, você não pode vacilar e deixar para comprar os ingressos do Festival Summer Breeze Brasil 2024 para a última hora, cara. Clica aqui no link na descrição do vídeo, cara, né? E garanta o seu ingresso antes que todos esses ingressos se esgotem, cara. Depois você não vai ficar chorando aí, dizendo que perdeu a oportunidade de ir no festival, aquele papo todo, aquele blá blá blá, cara. Garanta o seu ingresso o quanto antes e assista aos vídeos das minhas recomendações para cada dia do festival. Eu aqui no canal já coloquei, inclusive, as minhas recomendações para os shows que vão acontecer no primeiro dia do evento, no dia 26 de abril, cara. Assiste lá e você vai acompanhar depois os outros que eu vou soltar aqui, beleza? Então, meu amigo e minha amiga, foi um impacto realmente impressionante. Só que em 2001 veio, então, aquele que é o meu álbum favorito na discografia da banda, cara. Que é isso aqui, ó. Waiwoa, tá? Que eu tenho, inclusive, nessa versão com a capa prateada aqui, cara. Que é uma edição bem legal. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Olha que legal. Dá pra ver aqui, né? O efeito. Pois é. Esse é o meu disco favorito na discografia da banda.
E eu digo isso, cara, por quê, cara? Porque esse álbum, ele tem um repertório absolutamente infernal, que nada mais é, ou era, né, e ainda é, a trilha sonora da constatação de um submundo emocional, onde até hoje dá para sentir o ódio e a angústia em cada nota de cada música, de cada levada do estupendo baterista que era o Joy Jordison. E quando você ouve esse disco até hoje, cara, não dá para você ficar imune às sensações causadas por faixas como, por exemplo, People Equal Shit ou Disaster Peace. Principalmente, cara, porque esse disco inteiro, de uma certa forma, acabou empurrando os limites do que era possível se fazer dentro do metal, cara. Ao mesmo tempo que esse disco tinha músicas, por exemplo, como Left Behind, que mostravam que o Slipknot tinha um lado mais melódico e mais acessível debaixo daquela desgraceira toda. E se você ouviu esses dois discos sem preconceito e você gostou deles, então eu tenho certeza que você vai gostar também do álbum seguinte. Esse aqui, ó, o volume 3, The Subliminal Verses, de 2004. Que foi um disco produzido pelo Rick Rubin, quando a banda conseguiu equilibrar muito bem a violência sônica característica que eles tinham em faixas como The Blister Exists e Pulse of the Maggots, que foi quando os então fãs do Slipknot passaram a se auto-intitular como Maggots, em um evidente sinal de infantilização, assim como aconteceu depois com os fãs da Lady Gaga, lembra que se auto-intitulavam Little Monsters, né? Essas bobageiras todas. Outros artistas também tiveram os seus fãs se autodenominando com esse tipo de babaquice, um negócio ridículo. Só que as músicas desse álbum, cara, eram as canções mais melódicas e eram mais introspectivas, tipo Duality e Vermilion, ainda que essas músicas continuassem pesadas, cara, numa evidente estratégia para ampliar ainda mais o público da banda, que, como eu disse, entrou num processo de infantilização, né? Então algumas canções ficaram mais leves para captar e ampliar esse público. Agora, se você tiver isso em mente, mas se concentrar no som, a audição aqui desse disco se torna uma experiência muito interessante. E essas mesmas características apareceram também no disco seguinte, cara, o igualmente bom All Hope Is Gone, de 2008, cara, em que tem uma explosão ali de raiva e desespero, cara, que remete a um estado de espírito muito tumultuado do mundo moderno daquela época, cara. E tudo isso estava explícito em faixas como Psychosocial e o Dead Memories, ao lado de canções que mostravam aquele lado um pouquinho mais vulnerável e emocional da banda, em canções como Snuff. Tinha também a Vermilion Parte 2 e tinha uma outra chamada... ainda tem, né? Chamada Till We Die. E aí, meu amigo e minha amiga, veio depois esse álbum aqui, ó, o Five, The Great Chapter. E esse disco aqui, cara, é o primeiro álbum sem dois dos fundadores da banda. O baixista Paul Gray foi encontrado morto num quarto de hotel em maio de 2010, né? Overdose de morfina. E o Joy Jordison, o batera, cara, que ele foi sumariamente despedido e substituído pelo Jay Weinberg, que era o filho do batera do Bruce Springsteen, o Max Weinberg. E aí, como eu disse anteriormente, cara, um dos guitarristas da formação original do Slipknot, que era o Don Steele, que tinha feito a turnê anterior, cara, ele acabou gravando algumas faixas desse disco, então ele foi despedido de novo, e aí colocaram no lugar dele, como baixista, um outro guitarrista, um cara chamado Alessandro Venturella, que tinha inclusive sido técnico de guitarra do Brent Hinds, do Mastodon, né? E esse disco aqui, cara, é um disco que ele soa muito bem até hoje, mesmo que ele tenha sido gravado numa época muito turbulenta dentro do ambiente interno da banda, e que traz também as mesmas características dos discos anteriores, cara. Principalmente misturando cacetadas como Custer, né? E interagindo no mesmo álbum com faixas mais melódicas, vamos dizer assim, cara, como The Devil and I.
E com esse mesmo formato sônico, veio na sequência um disco que para mim é excelente, cara. Que é esse aqui, ó, de 2019, ó, We Are Not Your Kind. Também um disco muito bom, até que depois da pandemia veio o controverso The End So Far, em 2022, cara. Que foi um álbum massacrado pelos fãs radicais botocudos e que mereceu, inclusive, um vídeo do tio aqui, cara, só pra falar desse disco que tem aqui no canal. Você pode também procurar por aí, você vai encontrar. Que eu gostei muito desse disco. Mas, enfim, você vai assistir lá o vídeo, você vai entender as minhas argumentações. Pois bem, meu amigo e minha amiga, eu não sei o que você sentiu ou vai sentir ao ouvir na íntegra e sem preconceito a todos os álbuns que eu citei nesse vídeo aqui do Slipknot. Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Qual disco você gostou, qual você detestou, se você gostou de tudo ou você odiou tudo. Coloca aqui a sua opinião. É muito importante, cara, que eu tenha pelo menos feito você parar para ouvir todos eles. Porque você queira ou não, cara, o Slipknot está firmemente enraizado na história do metal, cara, e do metal moderno. E o Slipknot também se tornou o exemplo de como é possível sobreviver em um meio lotado de fãs muito pouco chegados a um raciocínio lógico. Tá bom? Então, não esquece. Coloca aqui nos comentários o que você achou, ouça sem preconceito e, mais uma vez, não vacile. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo e adquire o ingresso para a edição de 2024 do Summer Breeze Brasil. Os ingressos estão chegando no fim, você vai perder o festival, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.